Bom, então começando o nosso painel sobre ações de sustentabilidade em empresas de saneamento, fontes renováveis de geração de energia elétrica. A gente vai começar com a palestra do engenheiro Humberto Bellina. O Humberto de manhã falou, isso aí eu falo à tarde, isso aí eu falo à tarde, a tarde chegou, é agora. Nesse painel a gente vai ter uma dinâmica igual aos painéis anteriores, ou seja, a gente não vai compor a mesa agora, só vai compor a mesa com os palestrantes no momento de responder e discutir as questões dos senhores. Então, o Huberto Bellina, ele é gerente de gestão energética na CAESB, onde lidera empreendimentos em eficiência energética e autoprodução de energia, assim como gerenciamento de energia. Suas experiências recentes incluem Infraero, Brasil Telecom e Promon. Ele tem MBA em Estratégia Empresarial pela FGV, pós-graduação em Engenharia da Qualidade pela Unicamp e é engenheiro eletricista eletrônico pela PUC-RS. Vamos conversar sobre geração de energia elétrica, as oportunidades que a gente identificou ao trabalharmos na CAESB esse tema. Eu vou falar também novamente uma breve motivação do nosso trabalho. Nós vamos falar de uma hidrelétrica, de uma central de geração hidrelétrica, que nós vamos instalar numa ET. Vamos falar das nossas usinas de biogás e, por último, vamos mostrar a nossa usina mini-geradora fotovoltaica. Temos alguns lembretes no final. Algumas sugestões aí para quem for fazer empreendimentos fotovoltaicos. Agora sim. Bom, o nosso consumo foi... energia elétrica, nossa segunda despesa operacional, 3,5%, a gente mostrou de manhã. Gastamos 110 milhões de reais no ano passado na companhia, consumimos 253 milhões de quilowatts-hora. Como é que isso é distribuído nas nossas operações, né? 75% é operação de água, 23% é operação de esgoto, em torno de 1% são despesas com unidades administrativas. Como é que nós quebramos isso na área de águas? 85% nós despendemos com elevatórias de água, são muito eletrointensivas, né? A água a gente tem que buscar cada vez mais longe, e volumes e alturas manométricas expressivas. Em segundo lugar, temos o tratamento, com valores bastante baixos. Aqui não está aparecendo, mas é algo como 9%. Em esgoto, inverte. Devido à presença daquelas máquinas que eu falei para vocês, dos sopradores, né? Então, o tratamento de esgoto ele é mais eletrointensivo, então 86% a gente despende em ETs que majoritariamente 4 principais estações de tratamento de esgotos. Nós temos ETs de todos os tipos e todos os tamanhos, com reatores UASBs bem naturais, e temos também tratamento terciário, com polimento final, etc. Bom, e 11% do nosso consumo em esgoto são com as elevatórias. Assim, e as despesas administrativas, que giram ao redor de 1%, nós pegamos aqui os maiores prédios. Então, aqui nós temos, no ano de 2017, a barrinha azul representa o consumo elétrico do CIA, e a barrinha laranja é o consumo energético da sede. Essa sede aqui é a sede da companhia, onde a gente vai mostrar a usina fotovoltaica, onde foi instalada a usina. Então, mas representa 1%, 1,25% do consumo da companhia. Bom, vamos falar de...
da geração da nossa CGH, a Central Geradora Hidrelétrica da ET Melchior. A ideia aqui é nós somarmos, nesse site, nesse sítio, nós temos duas ETs, a ET Melchior e a ET Samambaia. Eu vou mostrar uma figura logo à frente. Juntas, elas têm uma vazão de 1.296 litros por segundo, vazão média. Temos um desnível geométrico de 35 metros, então isso nos dá uma potência instalada, noves fora e tal, de 367 kW. Essa potência instalada, gerando 24 horas por dia, vai representar uma produção de energia de 38% da demanda energética da ET Melchior. A ET Melchior tem sopradores, eletrointensiva e tal. O payback calculado é de 9 anos. Payback simples, calculado é de 9 anos. Eu acabei aqui não colocando a TIR, mas é uma TIR de algo como 15%, 14%. Então, acaba sendo praticamente o dobro da TIR exigida pela companhia para fazer investimentos. A casa de força vai ser colocada aqui ao lado do emissário da ET Samambaia, nesse setor aqui à esquerda. Inicialmente era posicionado no lado direito do emissário, mas só que nós vimos depois que existia uma linha de furnas, né, e aí a necessidade de ter uma servidão, um afastamento, e aí remanejamos para o lado de cá. Sim, aqui então temos uma imagem melhor. Essa unidade aqui, a ET Melchior, eletrointensiva, sopradores, ela tem o ASB seguido de tanques de aeração, com lodos ativados. Então, é mais eletrointensiva e é pequena em tamanho. Essa área aqui é a área da ET Samambaia. É uma ET com lagoas, com um método mais natural e menos eletrointensivo. Se bem que ela tem um polimento final aqui para dar uma ajustada nos níveis necessários para jogar no corpo receptor. Então, qual é o plano aqui? Nós vamos somar o efluente da Melchior com o efluente da Samambaia numa caixa de equalização de 50 por 50 metros e 3 metros de profundidade. E vamos colocar aqui um conduto forçado em aço carbono até o ribeirão da ET Melchior, até o ribeirão Melchior. E aqui instalaremos a casa de força, como a gente mostrou naquele local anterior. Esse terreno aqui, ele tem todas as condições favoráveis para fazer esse tipo de aproveitamento. Por quê? O terreno é todo nosso, então desde a ET até o ribeirão. Por que isso é importante? Porque nós temos que colocar, além dessa conduto forçado, uma linha elétrica trazendo a energia produzida até a ET Melchior. E temos uma potência, uma vazão interessantes, né? Nós temos outras possibilidades em outras ETs nossas, com um desnível mais alto, mas vazão menor, então não viabiliza. E além do corpo receptor estar muito longe. O item mais caro aqui não é a casa de força, por incrível que pareça. É essa linha de 1.000, 1.100 metros em aço carbono, semi-enterrado. Então, o afastamento, aí já fica a primeira dica, o afastamento do corpo receptor é um problema. E a gente não pode ser um canal aberto, ele tem que ser fechado para ter pressão. Se tiver entrada de ar, né, não for fechado, o fluido vai ter velocidade, mas não vai ter pressão, então não vai adiantar. Então, é isso. Tá? Com relação à CGH, esse é o case da CGH. Usina, agora vamos falar de biogás. Nosso plano é colocar ou desenvolver usinas de biogás nas nossas maiores ETs, a ET Sul, a ET Norte, cujo corpo receptor é o Lago Paranoá, aqui de Brasília, a ET Gama e a ET Melchior. Nós tivemos um estudo técnico na ET Sul, como eu comentei na palestra de manhã, financiado pelo governo americano. Então, eles identificaram, através da empresa CH2M, que a energia potencial elétrica é de 1,4 megawatt nessa unidade e a potência térmica 1,57. Porque com o motor gerador, essas são as proporções, né, você gera mais calor, energia térmica, do que energia
elétrica. Se fosse microturbinas, seria maior ainda em relação à energia elétrica, né? O calor seria bastante maior do que o grupo motor gerador. Então, a solução técnica aqui é uma usina de cogeração de energia elétrica e calor para secagem de lodo, né? Nós estamos encontrando dificuldades de conseguir fornecedores de secadores de lodo no mercado nacional, porque os equipamentos que existem no mercado eles têm a câmara de combustão, além do restante do equipamento para fazer a troca de calor, com o fluido que vai ser seco. E a gente está dizendo para eles, olha, a gente não precisa da câmara de combustão, a gente vai queimar no grupo motor gerador. Então, são dificuldades que a gente está enfrentando aí para viabilizar esse projeto. Nesse trabalho também consta a recuperação de digestores. Então, esses 2 digestores aqui são digestores novos, construídos na Etsul, mas a gente tem os digestores antigos que a gente quer recuperar. A estimativa de redução é de 50%, ou seja, ao invés de gastarmos R$1 milhão por mês de energia, a gente vai gastar 500 mil. O payback é de 6 anos e a tira é de 15%. Então, muito atrativo, muito atrativo. Aqui são imagens, aqui são os queimadores atuais, né? Isso aqui é equipamento recente, e aqui é a tubulação que faz a circulação do lodo. Esses equipamentos estão na parte de trás aqui dos digestores, para que não haja decantação. Então, ele dá uma dinamizada. Aqui nós temos uma, não sei se dá para ver daí, aqui é o canal de entrada, essa aqui é uma vista aérea da Etsul, né? É um canal de entrada, temos aqui o gradeamento, tratamento grosseiro, remoção de areia, aqui o decantador primário, para onde vem depois do tratamento preliminar, o esgoto vem para cá, decanta, são feitas descargas de fundo para os biodigestores novos. O esgoto segue aqui para o tratamento biológico, que é o processo secundário, com aeração. Essa unidade tem sopradores. E aqui temos decantadores secundários, que também fazem periodicamente descargas de fundo para os biodigestores novos. E vem para cá também o lodo químico do polimento final, que é o tratamento terciário. Quando tem algum problema de falta de energia e tal, o polimento final segura as pontas e garante um efluente ok para o Lago Paranoá. Então, o plano é colocarmos ao lado dos digestores novos a usina de biogás, de produção de energia elétrica. 1 ou 2 gasômetros e os equipamentos de purificação e geração de energia. Aí o calor do escape a gente quer trazer para cá e instalar ao lado do prédio da desidratação, a gente instalar a etapa de secagem de lodo. Em termos de viabilidade econômica, a geração de energia elétrica é muito mais vantajosa do que secagem de lodo. Mas lodo é um problema. Essa ET produz 180 toneladas de lodo por dia, com 20% de sólidos. Então, é um pipinaço que nós temos, né? Se algum dos senhores quiser lodo, a gente está fornecendo. É grátis. É só ir buscar. Esse lodo ele é transportado lá para Samambaia, ao lado da ET Melchior, onde existe a nossa unidade de gestão de lodo. Lá a gente faz solarização com lodo e estamos esperando também que o CONAMA mude, né, a resolução 375, para que a gente possa fazer alguma coisa com o lodo. Por enquanto, estamos guardando. O lodo solarizado ele sai com 80% de sólidos, né, mas a gente precisa ainda investigar se tem alguma coisa que não foi, que ainda ficou ali como algum vírus, alguma coisa assim. Mas parte do lodo, algo como 30%, a gente utiliza em recuperação de cascalheiras, locais degradados. Só que a gente só consegue fazer isso dentro do DF, né? Não é permitido levar para outros estados. Então, estamos guardando o lodo aqui. Tá. Bom, a ETNorte é a irmã mais nova da ETSul. Ela tem 2/3 da capacidade da ETSul. O plano é o mesmo, né? A gente não fez o estudo de viabilidade, mas a gente acredita que haja viabilidade, né? Nós trabalhamos com a viabilidade da maior usina. Então, a solução é a mesma, cogeração de energia elétrica e calor para secar lodo e vamos recuperar os digestores. Na ET Melchior e Samambaia,
A solução técnica é a mesma também. Usina de cogeração para gerar energia elétrica e calor para secagem de lodo. O trabalho inclui também a recuperação aqui dos UASBs, os reatores anaeróbicos de fluxo ascendente da Melchior, são 9 reatores, e que a gente tem que recuperar, porque eles estão bem judiados. Tá? E também tem na ET Samambaia a recuperação do pit de decantação. É uma espécie, entre aspas, de UASB dentro de uma lagoa anaeróbica. Então, a ideia é recuperar também, além dos UASBs e do pit, recuperar as tubulações de captação de biogás e tal, e os queimadores também. Que o biogás, quando ele sai dos UASBs, ele tem H2S, ele é corrosivo. Então, a gente tem que tomar cuidado com os materiais que a gente especifica, senão, dentro de 2 anos, a gente vai perder de novo a tubulação, os queimadores e tal. E, como as duas ETs ficam no mesmo campus, a gente vai bombear o biogás da ET Samambaia para a ET Melchior. Como eu mostrei no slide anterior, elas são muito próximas, né? E a UGL fica ali, então a gente vai poder secar bastante lodo. Bom, e na ET Gama, que não é grande produtora de lodo, a gente só vai gerar energia elétrica e recuperar tubulações de gás e os UASBs também, que ali são 3 reatores UASBs. Bom, agora falando da usina fotovoltaica. Por que a gente começou a mexer com isso há alguns anos atrás? A energia elétrica começou a ficar muito cara, né? Então, eu fiquei indignado com a situação e pensei, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa. Comecei a conversar nas áreas, fui na área de águas, eles deram sugestão de fazer uma usina fotovoltaica em cima dos nossos reservatórios apoiados, mas a gente precisava recuperar os reservatórios, porque eles estavam com alguns problemas operacionais. Fui conversar na área predial e o superintendente, na época, topou, que é hoje o nosso diretor, Fábio Albernaz. Ele topou o assunto, e aí nós começamos a estudar, né? Eu e uma outra colega chamada Viviane Vidal. Cada um foi para um lado estudar, porque a gente, quando fez faculdade, não existia essas coisas, né? E aí conseguimos montar um termo de referência, um pré-projeto, um orçamento, e conseguimos fazer a licitação. A usina, a potência nominal dela é de 700 kW-pico, mas foram colocadas na implantação uns módulos a mais. Então, ela tem, na verdade, 711 kW-pico de potência instalada. Para nossa satisfação, descobrimos que até o momento é a maior do Distrito Federal. Quando a gente começou a trabalhar nisso, você falava que o preço reais por watt era de 8 ou 9 reais. Mas a maravilha da eletrônica está nisso, né? Você, quando começa a produzir muito, e com escala, e aumenta a eficiência da produção, as coisas caem, né? Nos anos 90, a fibra ótica era muito cara e começou a ganhar escala, e o preço do quilômetro, reais por quilômetro, caiu muito. E aconteceu a mesma coisa, está acontecendo com os módulos fotovoltaicos. Que um módulo fotovoltaico nada menos é do que são 2 materiais, um dopado com características P, outro com características N, são semicondutores. Para você fazer a dopagem se deslocar de um lugar para o outro, o que é necessário? Energia. Então, se você injeta energia, você extrai elétrons da camada de valência, e quando um elétron começa a andar, ele gera corrente elétrica, e corrente elétrica em cima de uma resistência. Você tem uma diferença de potencial, tensão versus corrente é potência, e tudo acontece, né? Tá certo? Então, houve um barateamento no preço, e a gente comprou por 4,85 watts, watt-pico. E o desconto, então, foi de 40% em cima do orçamento, sobre o valor orçado. O payback calculado é de 5,6 anos, a taxa interna de retorno é 17%, é o dobro do que a companhia exige, e a redução estimada é de 50%, 54%. Na verdade, aqui está errado, tá? A gente já inaugurou a usina. Foi inaugurado no dia 3 de julho do passado. 3 de julho passado. Aqui são imagens aéreas, né, do nosso centro de gestão, né?
Eu trabalho nesse bloco aqui. Aqui fica a presidência, a área de projetos. Aqui fica o centro de gerência da rede, o SECOP. Aqui fica a área de recursos humanos. Aqui é o teatro da CAESB, aqui é o restaurante. Então, o telhado está todo pintadinho de azul, né? E tem algumas partes em branco, como aqui, né, por causa desse cilindro, né? O Sol nasce do lado leste, morre a oeste, mas os módulos eles devem, idealmente, serem apontados para o norte. Mas a gente tem, o nosso telhado tem duas águas, uma para o leste e outra para o oeste, né? Então, não vale a pena você mexer na estrutura e direcionar para o norte. Você põe uns módulos fotovoltaicos a mais e as coisas se resolvem. Essa usina ela tem uma estação solarimétrica, uma estação meteorológica. Lá nós temos piranômetro classe 1, first class, temos que mede a radiação solar, temos anemômetros, termômetros, etc. Então, uma estação completa para que o sistema de gerência consiga saber quanto que está chegando de sol e quanto que deveria produzir. E ele compara com a produção. E aí ele nos dá um parâmetro chamado performance ratio. Então, nós vamos ver aqui numa imagem mais à frente que ele estava no início da operação em 82%. Ou seja, de tudo que chega, você tem algumas perdas em cabos, em inversores de tensão e outros. Mas o performance ratio mínimo deve ser de 75%. Estava em 82%, então estava atendendo. Assim, aqui, voltando aqui, nós montamos um centro de gestão, um centro de gerência de utilidades do prédio, com acesso biométrico. O que a gente tem aqui dentro? A gente tem a gestão da usina, temos o sistema de combate a incêndio e o ar-condicionado principal do prédio. Então, é tudo integrado numa mesma sala. Essa sala aqui é uma outra sala no pavimento técnico com os inversores de tensão. Atenção, não confundir com inversores de frequência ou conversores de frequência, né? O inversor de tensão ele não é exatamente o mesmo equipamento do inversor de frequência. E aqui é uma imagem do... Isso aqui é um monitor que fica no térreo desse prédio aqui, onde fica a presidência. Não, aqui. Fica no térreo desse predinho aqui, desse bloco, mostrando os dados operacionais. Aqui a performance rate que eu falei para vocês, 82%. Aqui a geração, que tinha ocorrido nos primeiros dias de julho. Aqui a geração instantânea. Aqui temos dados de sustentabilidade, dados meteorológicos, temperatura. Tem duas temperaturas aqui. A temperatura do módulo fotovoltaico, 33 graus, e a temperatura ambiente. O efeito fotovoltaico... é importante também comentar o seguinte: a temperatura ela não é boa para os módulos, né? Então, se a gente pudesse operar com a temperatura mais baixa, por ser um semicondutor, seria melhor. Mas não tem como escapar. O efeito é fotovoltaico e não é o efeito térmico de secador, aliás, de central para aquecer água, para chuveiro e tal. Esse seria um outro método. Ok?